O milagre que mudou a vida de Bruno, da ataxia à vitória na Igreja Universal. Bruno tinha apenas 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, ataxia espinocerebelar, uma doença degenerativa que afeta o cerebelo, causando perda progressiva de coordenação motora, fala arrastada e, em casos avançados, dependência total de cuidados. Os médicos foram claros, não havia cura. Com o tempo, ele perderia a capacidade de andar, falar e até de se alimentar sozinho. A sentença foi como um golpe no peito. Bruno, que sempre fora um homem ativo, trabalhador e cheio de sonhos, viu seu mundo desabar. Os primeiros sinais tinham aparecido há cerca de um ano: tropeços frequentes, dificuldade para segurar talheres, uma fraqueza nas pernas que piorava a cada dia. No início, ele atribuía a cansaço do trabalho, afinal, como mecânico, passava horas em pé, consertando motores. Mas quando começou a derrubar ferramentas sem motivo e a sentir formigamentos constantes nas mãos, procurou ajuda. Após exames e mais exames, veio a confirmação: ataxia espinocerebelar tipo 3, uma das formas mais agressivas da doença. O neurologista foi direto: prepare-se. Isso vai piorar. Terapia pode ajudar a retardar, mas não há reversão. Bruno voltou para casa destruído. Sua esposa, Ana, tentou confortá-lo, mas o desespero era maior. Os dois tinham um filho pequeno, o Lucas, de apenas 5 anos. Como vou criar meu filho se não conseguir nem me levantar da cama? Pensava Bruno, enquanto olhava para as mãos que já não respondiam como antes. As contas se acumulavam. O plano de saúde não cobria todos os medicamentos, e a terapia ocupacional era cara. Ele tentou trabalhar, mas os tremores e a falta de equilíbrio o impediam. Em menos de 6 meses, foi demitido. A vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. Foi então que Ana, que sempre teve uma fé quietinha, mas firme, lembrou-se de uma amiga da igreja. Bruno, e se a gente fosse na Igreja Universal? Lá tem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas. Deus pode fazer um milagre, disse ela, segurando suas mãos trêmulas. Bruno, que nunca tinha sido de frequentar igrejas, ria amargamente. Ana, você acha que oração vai consertar meu cerebelo? Os médicos disseram que não tem jeito. Mas a insistência dela e o desespero o levaram a ceder. Vou uma vez. Só uma. Se não derem nada, não fale mais nisso. O primeiro passo na fé, a porta da esperança. No domingo seguinte, Bruno entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio. O som dos louvores, as mãos levantadas, as pessoas chorando no altar, tudo aquilo era novo para ele. Ele se sentou no fundo, cruzando os braços, cético. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele mexeu. Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre, declarou o pastor, com uma autoridade que Bruno nunca tinha visto. No final do culto, houve um apelo: quem aqui precisa de um milagre? Quem está doente, endividado, desempregado? Venha ao altar. Ana puxou Bruno pelo braço. Vem, amor. Não custa tentar. Relutante, ele se levantou. Quando chegou perto do altar, uma senhora de cabelo branco o abraçou e começou a orar por ele em línguas. Bruno sentiu um arrepio. Senhor Jesus, cura esse homem. Quebra essa maldição em nome do sangue de Jesus, clamava a irmã, com lágrimas nos olhos. O pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e ungiu com óleo. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. O poder de Deus está aqui. Bruno fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz estranha. Não foi uma cura instantânea, suas pernas ainda tremiam, suas mãos ainda falhavam, mas algo dentro dele acreditou. A corrente de oração e a fogueira santa. Na semana seguinte, Bruno voltou. Dessa vez, não por Ana, mas por si mesmo. O pastor o chamou para participar da corrente de oração das terças-feiras, um momento de guerra espiritual onde os fiéis oram com autoridade contra as doenças e maldições. Aqui, nós não pedimos a Deus. Nós determinamos em nome de Jesus, explicou o pastor. Bruno aprendeu a orar com fé. Não eram palavras bonitas, mas clamores de guerra. Senhor, eu não aceito essa doença.
Em nome de Jesus, eu ordeno que meu corpo seja restaurado. As vigílias de sexta-feira viraram rotina. Ele participava da fogueira santa, onde o fogo do Espírito Santo queimava as amarras. Uma noite, durante uma oração forte, Bruno sentiu algo queimar por dentro. É o Espírito Santo operando, gritou o pastor. Bruno caiu no chão, chorando. Não sabia explicar, mas sentia que algo estava mudando. Ana, que sempre acreditou, viu as primeiras melhoras. Bruno, ontem você segurou o garfo sem tremer, ela disse, emocionada. Ele não tinha notado, mas era verdade. Pequenos sinais começaram a aparecer, menos tropeços, mais firmeza ao escrever, uma clareza na fala que antes não existia. Mas o maior teste viria com a campanha dos 7 dias de jejum e oração. O pastor desafiou a igreja: quem quer ver Deus agir de forma sobrenatural? Jejuem e orem por 7 dias, com fé. Bruno aceitou. Durante aqueles dias, ele orou, leu a Bíblia e declarou sua cura. No 4º dia, enquanto orava em casa, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. É agora, Senhor, ele gritou. E então, seus pés pararam de tremer. O milagre no altar, a cura que os médicos não explicam. No domingo seguinte, Bruno subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou como a doença o havia destruído e como, pela fé na Igreja Universal, Deus o havia restaurado. Eu vim aqui arrastando os pés. Hoje, eu subo esses degraus sem ajuda. A igreja explodiu em glórias a Deus. Mas o mais impressionante viria depois. Bruno marcou uma nova consulta com o neurologista, o mesmo que havia dado o diagnóstico. O médico, incrédulo, fez todos os exames novamente. Os resultados? Nenhum sinal de ataxia. Isso não é possível. Doenças neurodegenerativas não regressam, disse o médico, confuso. Bruno sorriu. Doutor, eu fui curado por um milagre. Na Igreja Universal, Deus operou em minha vida. Hoje, Bruno não só recuperou sua saúde como voltou a trabalhar. Ele e Ana são dizimistas fiéis e participam ativamente da igreja. Eu aprendi que a fé não é só acreditar. É agir. É orar, jejuar, dar o dízimo, participar das campanhas. Deus honra quem o busca de verdade, diz ele, emocionado, sempre que dá seu testemunho. A lição que ficou: fé que vence o impossível. A história de Bruno ensina que Deus não muda as circunstâncias, ele muda pessoas. A cura não veio por acaso, veio porque ele tomou uma decisão: não aceitar a derrota. Na Igreja Universal, ele encontrou ferramentas poderosas: a oração de libertação, a unção dos pastores, a corrente de fé, o dízimo que abre portas, as vigílias que quebram maldições. Hoje, quando pessoas o procuram desanimadas, ele sempre diz: se Deus fez por mim, ele faz por você. Mas você tem que dar o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Venha para a Igreja Universal. Aqui, milagres acontecem. E assim, Bruno, que já foi um homem condenado pela medicina, tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus, prova de que, quando a fé e a obediência se encontram, até o impossível se curva. Bruno não imaginava que sua história de vitória se multiplicaria de um jeito tão poderoso. Depois de receber sua cura, ele sentiu um fogo no coração, não podia guardar aquele milagre só para si. Começou a levar pessoas para a Igreja Universal, especialmente aqueles que, como ele, tinham recebido um diagnóstico sem esperança. Um dia, sua prima, a Ana, ligou chorando. O filho dela, o Lucas, de apenas 7 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria direito e que as dores só iriam piorar. Bruno não hesitou: Ana, não ouça isso. Deus que me curou pode curar o Lucas. Vamos à igreja agora. Naquele mesmo dia, eles foram para a Universal. O pastor orou com fé, impôs as mãos sobre o menino e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Bruno, que já tinha vivido aquele milagre, não teve dúvida, pegou Lucas no colo e começou a andar com ele pela igreja, declarando: você vai correr, meu filho. Você vai pular. Jesus já te curou. No início, o Lucas ainda sentia dores, mas Bruno não deixou a fé esmorecer. Toda semana, eles estavam na igreja. A Ana começou a participar das correntes de oração,
a dar o dízimo com alegria, a jejuar pelos milhares de Lucas que existiam por aí. E então, coisa que nem os médicos conseguiram explicar, os exames começaram a melhorar. Primeiro, as dores diminuíram. Depois, o menino começou a andar sem muletas. E, em menos de um ano, estava correndo no pátio da escola, como qualquer criança. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Bruno sorria, tem sim. Chama-se Jesus. E ele está na Igreja Universal. A notícia se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a procurar Bruno, querendo saber como ele tinha conseguido aquilo. Ele sempre respondia da mesma forma: não fui eu. Foi Deus. Mas eu obedeci. Eu não desisti. E você também não pode desistir. Foi assim que, sem planejar, Bruno virou um instrumento nas mãos de Deus. Ele passou a participar ativamente dos cultos, dando testemunhos, ajudando na recepção, orando por quem chegava quebrado. Muitas vezes, ele via pessoas entrarem arrastando os pés, com rostos marcados pela dor, e saírem sorrindo, com os olhos brilhando de esperança. Um caso que marcou muito foi o do seu Antônio, um senhor de 68 anos que chegará à igreja em uma cadeira de rodas, depois de um AVC que o deixou paralisado do lado esquerdo. Os filhos já tinham desistido, mas a nora, que assistia aos cultos online, insistiu: vamos tentar, vô. Se Deus curou aquele moço Bruno, pode curar o senhor também. Bruno se aproximou, colocou a mão no ombro do seu Antônio e disse: o senhor acredita que Jesus pode te levantar hoje? O velho, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça que sim. O pastor então fez a oração de fé, e Bruno, com a ajuda de outros irmãos, começou a declarar: levante-se, em nome de Jesus. Seus músculos estão sendo restaurados agora. No início, nada aconteceu. Mas Bruno não desistiu. Vamos tentar de novo amanhã, disse. E no dia seguinte, o seu Antônio voltou. Dessa vez, quando oraram, ele conseguiu mexer os dedos da mão esquerda. No terceiro dia, já conseguia levantar o braço. E na quarta-feira, durante a corrente de libertação, o milagre aconteceu. O seu Antônio se levantou da cadeira de rodas e deu os primeiros passos, apoiado apenas na bengala. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. O seu Antônio, que há meses não falava direito, começou a gritar: glória a Jesus! Eu estou curado. Sua família chorava de emoção, e Bruno, mais uma vez, viu confirmado que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um, faz por todos, basta crer e não desistir. Hoje, anos depois da sua própria cura, Bruno não é mais só um testemunho. Ele é um guerreiro da fé. Sempre que pode, ele está na igreja, seja ajudando na limpeza, seja orando por alguém no altar, seja levando uma palavra de ânimo para quem está prestes a desistir. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme ou de história antiga, ele costuma dizer. Mas eu vivo isso todos os dias. Na Igreja Universal, eu vi cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Vi famílias destruídas se reconstruírem, viciados se libertarem, doentes receberem alta médica. Não é magia, não é sorte. É o poder de Deus agindo através de uma igreja que não tem medo de crer no impossível. E assim, a história de Bruno continua inspirando milhares. Porque milagre não é só uma cura, é uma vida transformada. E na Universal, isso não é exceção. É regra. Um dia, enquanto Bruno ajudava na organização dos cadeiras após o culto, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ela carregava um envelope amarelado, cheio de exames médicos. Ao ver Bruno, aproximou-se com lágrimas nos olhos e uma voz quebrada. Me disseram que aqui as pessoas oram de verdade. Eu não tenho mais para onde ir. Bruno reconheceu naquele desespero o mesmo que já tinha sentido. Sem hesitar, levou Marisa até a frente do altar e chamou os obreiros. Enquanto as mãos se uniam sobre ela, Marisa contou sua história: um câncer agressivo, metástase, médicos dando poucos meses de vida. Os remédios só pioravam os efeitos colaterais, e a família, sem esperança, já falava em preparar os documentos. Eu não quero morrer assim, ela chorou. Mas não sei mais em quem acreditar. Bruno seguiu seu coração. Pegou o envelope com os exames, levantou-o para o alto e declarou com firmeza:
Senhor, o Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos. O que os médicos disseram não tem a última palavra. Aqui, a palavra final é sua. A igreja inteira ecoou o amém. Marisa sentiu algo estranho, não era alívio, não era esperança vã. Era uma certeza que nascia dentro dela, como uma semente rompendo o asfalto. Nos dias seguintes, ela voltou todos os dias. Oração, jejum, água abençoada, a imposição de mãos. E algo começou a mudar. 3 meses depois, Marisa voltou ao hospital para novos exames. O médico, incrédulo, comparou os resultados com os anteriores. Isso não faz sentido. Os tumores desapareceram. Não há mais sinal da doença. Ela não precisou dizer de onde vinha aquela vitória. O médico, embora cético, anotou no prontuário: remissão espontânea, causa desconhecida. Mas Marisa sabia. E Bruno também. Você viu? Ele perguntou, sorrindo, quando ela voltou à igreja com um laudo nas mãos. Deus não só cura. Ele reescreve histórias. Marisa não só ficou curada. Ela trouxe a família de volta para Deus. O marido, que havia se afastado da fé, hoje é obreiro. O filho, que vivia nas drogas, está no altar tocando teclado. E ela? Agora é quem segura a mão de quem chega desesperado, como um dia alguém segurou a dela. Na Universal, eu aprendi que milagre não é só o que a gente vê, ela diz, olhando para o altar onde tudo mudou. É o que a gente vive. Todos os dias. E assim, a corrente não para. Porque cada vida transformada vira um farol. Cada impossível vencido se torna um convite para quem ainda duvida. Bruno sabe disso. Marisa sabe disso. E quem entra naquela porta, com o coração partido, logo descobre: aqui, a fé não é teoria. É experiência. E Deus? Bem, Deus está sempre no meio, fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. No mesmo culto em que Marisa testificava, do outro lado do templo, uma jovem chamada Ana clamava em silêncio. Ela tinha chegado arrastando uma dor que parecia não ter cura, o diagnóstico de uma doença rara nos rins, que os médicos disseram ser irreversível. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando, e a lista de transplante era longa demais para sua esperança. Mas ali, entre as mãos levantadas e os coros de glória a Deus, ela sentia algo diferente pulsando no peito, não era medo, era uma certeza que não vinha dela. Senhor, o Senhor viu Marisa. O Senhor viu Bruno. Eu sei que o Senhor me vê também, sussurrou, enquanto as lágrimas molhavam o papel onde havia anotado os nomes dos médicos e os horários das sessões de diálise que já estavam marcadas. O pastor, como se ouvisse seu coração, parou no meio da mensagem e apontou na direção dela. Tem alguém aqui que está ouvindo o inimigo dizer que não tem jeito. Mas Deus está dizendo: eu sou o caminho. Levanta essa mão. Ana levantou a mão trêmula, e o templo inteiro pareceu se inclinar para ela. O obreiro que passava pelo corredor parou, colocou a mão em seu ombro e orou com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino que esses rins sejam restaurados. O sangue de Cristo está falando por você. 3 dias depois, Ana voltou ao hospital para mais um check-up de rotina. O médico, que já a conhecia pelo nome e pelo caso complicado, entrou na sala com o exame na mão e uma expressão que ela não conseguia decifrar. Depois de minutos que pareceram horas, ele balançou a cabeça e falou, incrédulo: Ana, seus rins estão normais. Não tem sinal da doença. É como se você nunca tivesse tido nada. Ela não precisou perguntar como. Sabia muito bem. Naquela noite, no culto, algo tinha mudado dentro dela, e não era só a doença. Era a forma como enxergava a vida. Agora, toda vez que passava pela porta da Universal, ela lembrava daqueles minutos no hospital, do rosto do médico, da sua própria mão tremendo ao segurar o papel com os exames impossíveis. E sorria, porque Deus tinha transformado até isso em um testemunho. Eu pensei que milagre era só não morrer, ela conta hoje, ajudando na recepção da igreja. Mas milagre é viver. É acordar e saber que tem um propósito. É olhar para trás e não reconhecer mais a pessoa que você era. Enquanto Ana falava, do lado de fora do templo, um homem chamado Roberto parou na calçada.
Ele tinha vindo só para dar uma olhada, depois de anos dizendo que a igreja não era para ele. Mas algo seguiu até ali, talvez a história do colega de trabalho que deixou as drogas, ou a prima que superou a depressão, ou até mesmo a lembrança vaga de uma oração que sua avó fazia por ele quando criança. Quando cruzou a porta, o som dos louvores o envolveu como um abraço. E então ele viu, ali na frente, no altar, estava o pastor. Não com um sermão bonito, mas com as mãos estendidas e os olhos cheios de uma convicção que Roberto nunca tinha visto em lugar nenhum. Se você está aqui hoje, não é por acaso, disse o pastor, como se falasse só com ele. Deus te trouxe porque ele tem uma promessa para sua vida. E ela começa agora. Roberto não sabia explicar, mas sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Não era medo. Era como se algo que estava morto dentro dele estivesse voltando à vida. E quando o coro começou a cantar Tudo posso naquele que me fortalece, ele não resistiu, joelhos no chão, mãos levantadas, ele entregou tudo que carregava, as dívidas, a solidão, a raiva de anos, ali mesmo, no meio daqueles que, como ele, um dia entraram desesperados e saíram diferentes. Eu não sei como explicar, ele diria depois, no grupo de oração. Mas foi como se alguém dissesse, chega. A partir de agora, eu cuido de você. E assim, a corrente continuava. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida que se levanta tira outra da escuridão. Cada amém ecoa como um convite para quem ainda está do lado de fora, pensando que não há saída. Mas a porta está aberta. E Deus, como sempre, está lá não só ouvindo as orações, mas respondendo de maneiras que deixam até os mais céticos sem palavras. Porque milagre, afinal, não é só o que a gente pede. É o que Deus faz quando a gente confia. E aqui, a fé não é só uma palavra. É uma marca no chão, uma data no calendário, um antes e depois em que ninguém consegue apagar. O milagre que não termina. Naquela noite, quando ele voltou para casa, o cheque no bolso parecia pesado demais para ser real. O valor exato do que devia, depositado por um desconhecido que só deixou um bilhete, Deus proveu. Pague adiante. As lágrimas vieram sem aviso, molhando o papel onde, meses antes, ele havia rabiscado sua lista de dívidas com mãos trêmulas. Agora, a folha estava em branco não por acaso, mas porque cada item havia sido riscado, um a um, como promessas cumpridas. Sua esposa, que tanto chorara ao seu lado, agora o abraçava em silêncio, sentindo o mesmo tremor de gratidão. Não era só o dinheiro. Era o médico que ligara naquela manhã para dizer que os exames estavam limpos. Era o filho, que há semanas orava por um emprego, e receberá a ligação da vaga no mesmo dia em que o pastor pedirá para a igreja decretar, hoje, as portas se abrem. Era a vizinha, que os viu sorrindo pela janela e, curiosa, entrou na Universal no domingo seguinte só para dar uma olhada, mas saiu com o coração em chamas. Porque milagre não é um ponto final. É uma vírgula que Deus coloca na história para dizer, espere, tem mais. Não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, no meio deles, há uma mão que segura a nossa. Às vezes, ele muda a tempestade. Outras, nos ensina a dançar na chuva. Mas sempre, sempre, ele responde. A lição. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, no final, entenderemos por que saiu como Deus quis. E quando olhamos para trás, vemos que as marcas no chão não eram de derrota, mas de um caminho sendo traçado. Um ano antes de medo e um ano depois de testemunho. Porque Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco. E sai conosco também, com a glória de quem viu o impossível se curvar. A porta continua aberta. A corrente não para. E alguma alma, neste exato momento, está prestes a descobrir que seu fim é só o começo de um milagre que ainda não tem nome.